E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos, aqui é o Thiago e nesse vídeo irei explanar para vocês um filme de suspense e ação muito top, onde veremos a luta pela sobrevivência de uma garota que testemunhou o assassinato de um policial e agora está sendo caçada por 6 criminosos que farão de tudo para a terem morta também. O filme da vez se chama Hunting Emma. O filme começa nos mostrando a personagem principal, uma simpática professora infantil e pacifista chamada Emma, que estava no seu último dia de aula antes das férias que começam no dia seguinte. Emma está com um problema com o namorado dela, então decidiu passar as férias na fazenda de seu pai enquanto esquece os problemas atuais. Mais tarde, chegando onde mora, a recepcionista lhe entrega uma mochila contendo equipamentos de campismos deixados ali para ela por seu primo. Depois disso, vemos agora Emma já na estrada, em seu carro dirigindo para a fazenda de seu pai. Ela liga para ele e fala que ele já pode iniciar o cronômetro para verificar em quanto tempo ela chegará lá, pois seu pai, chamado Jax, além de ser um ex-militar aposentado do exército, também é excessivamente cuidadoso e protetor com ela. A cena então corta e agora vemos um grupo de homens numa espécie de depósito carregar uma van com materiais ilícitos para contrabando. Eles são comandados por um homem chamado Bosman, bem como seus homens chamados Baz, Jay, 2 irmãos chamados AJ e Boela, e também o primo de Bosman chamado Pete, que está ali pela primeira vez participando daquele esquema. De volta para Emma, ela parece ficar muito chateada depois de receber uma mensagem de seu namorado e desce do carro para respondê-lo. Acontece que Emma se desentendeu com ele por causa de uma briga que ele se meteu, onde ele bateu na outra pessoa e como Emma é pacifista e odeia a violência, por isso ficou muito chateada com ele. Ele argumenta que foi de surpresa que só estava se defendendo, dizendo que é um homem e assim que é o mundo. Emma então diz que quer um tempo e entra no carro novamente. Enquanto isso, o bando já na estrada são parados por um policial de plantão. Bosman diz a Pete para se manter calmo e fingir normalidade, pois já tinha percebido que ele estava muito tenso. O policial chega, pede os documentos e Pete entrega, porém não conseguindo disfarçar sua tensão nervosa, onde ao entregar sua habilitação ao policial treme muito, o que faz ele suspeitar ainda mais disso e pergunta o que tem na traseira da van. Bosman é quem responde dizendo que estavam se mudando e que atrás estava cheio de utensílios e nada mais. O policial fica irritado pois diz ter perguntado isso para Pete e ele quem deveria responder. Nesse momento, então chega logo atrás os 3 capangas do grupo e chamam o policial, fingindo estar precisando de ajuda para algo. O policial manda eles esperarem e então, vendo que não conseguiriam desviar sua atenção da van, os 3 homens saem do carro e vão na direção dele enquanto Bosman também vem por trás e aponta sua arma. Eles conseguem render o policial, decidem e o levam para um lugar onde não havia ninguém. Por acaso, nesse momento, Emma estava passando por aquela mesma direção, quando então seu carro dá problema no radiador e superaquece. Ela então tenta sinal no telefone para pedir ajuda, mas ali parece muito ruim de área para isso. Nesse momento, os criminosos estavam com o policial já prestes a matá-lo. Bosman culpa Pete por aquilo estar acontecendo e então o obriga a disparar no policial, que implora para ser liberto, dizendo que não contaria nada para ninguém. Bosman, vendo que Pete não sabia atirar, primeiramente o ensina, fazendo ele treinar disparando em algumas pedras logo à frente, e nisso Emma, que não estava muito longe, ouve os tiros e talvez achando ser algum caçador ou alguém de alguma fazenda próxima, pega uma garrafa de vidro para conseguir água e pôr no seu carro, então vai na direção do som. Porém, quando chega, presencia a cena dos 6 homens e Pete atirando no policial. Ela então em choque vendo aquilo, sem querer deixa a garrafa cair e na hora isso chama a atenção dos criminosos. Então Bosman rapidamente manda 2 de seus capangas pegarem ela, que corre desesperadamente dali com os 2 criminosos logo atrás a perseguindo. Porém seus esforços são em vão e então é capturada. Eles a levam de volta para onde estavam os outros e Bosman culpa Pete por isso também, pois eles teriam que se livrar de mais uma pessoa por sua fraqueza. Porém Boela diz que primeiro eles deveriam abusar dela e só então depois disso eliminá-la. Bosman concorda com a ideia e bola uma forma de decidirem quem faria isso com ela primeiro. Enquanto eles falavam sobre isso, sem perceberem, o policial que eles pensavam estar morto rasteja lentamente para a viatura. Emma vê isso e ele faz um sinal de silêncio para ela. O bando então decide através de cara ou coroa quem iria abusar primeiro de Emma. Nessa, Boela então ganha e a leva para um lado à parte. Ele prende ela com algemas numa base de ferro. Porém, antes que ele possa começar algo, o policial consegue entrar na viatura e sair em disparada passando entre os criminosos. Boela, ouvindo os gritos com tiros, corre deixando cair sua faca e cinto do policial onde estava a chave das algemas. Os criminosos correm e atiram muito contra a viatura, mas não conseguem pará-la. Nisso, Bosman pega um rifle e se posiciona num pequeno morro para atirar. Por fim, ele acaba conseguindo acertar no policial e todos os outros conseguem alcançar a viatura. Enquanto isso, Emma tenta desesperadamente pegar o cinto onde estava a chave das algemas. Felizmente ela consegue pegar e se liberta.
E ao sair correndo, ela lembra dos ensinamentos de seu pai quando criança a respeito de como se defender. Então ela volta rapidamente e leva a faca com ela. Emma passa por uma cerca e consegue chegar de volta ao seu carro quebrado. Ela pega uma pequena bolsa e a grande mochila vermelha que seu primo tinha deixado para ela na recepção do hotel onde mora no início do filme. Emma então corre com a grande mochila nas costas. Enquanto isso, Boela chega de volta onde estava com Emma e fica furioso ao perceber que ela tinha escapado. Ele então avisa os outros sobre isso e Bosman manda todos saírem à procura dela usando radiocomunicadores para quando um encontrar avisar os demais. Então assim saem à caça de Emma. Enquanto isso, o pai dela já estava muito apreensivo, pois sua filha já deveria ter chegado ou no mínimo se comunicado com ele. Ele olha para a estrada esperando que ela chegue, mas não vê ninguém. Ele liga para ela, mas somente cai na caixa de mensagens e isso o deixa muito preocupado do que pode estar acontecendo com sua filha. Nesse momento, Emma está escondida entre algumas grandes pedras. Então, em estado de pânico, ela começa a chorar muito com medo do que pode lhe acontecer ali sozinha, fugindo daqueles criminosos. Ela tenta se recompor e começa a vasculhar a mochila em busca de algo que lhe seja útil para aquela situação em que está. Enquanto isso, 2 dos 6 criminosos chegam no carro dela e vasculham seus pertences. Eles encontram seus documentos, descobrem seu nome completo e de onde é. Bess vê os rastros dela indo para uma direção e avisa Bosman, que ordena para eles esconderem seus rastros e depois se encontrarem novamente para fazerem uma busca atrás dela. Emma então separa algumas poucas coisas e sai de seu esconderijo para se afastar o máximo que puder de seus perseguidores. Ela corre bastante, porém de repente se toca que está deixando seus rastros por todo o caminho, deixando claro para onde foi. Então ela vê uma colina ao longe e segue para lá. Ela tem a ideia de forjar mais rastros em outras direções para assim tentar despistá-los. Ela então faz isso e depois segue numa direção. Enquanto isso, no carro de Emma, um fazendeiro local que estava passando o avista e então o verifica, pois achou estranho o modo como estava. Ele encontra o documento de Emma e grita algumas vezes por seu nome. Não obtendo resposta e não vendo ninguém ali perto, se afasta para algum local onde estava pegando sinal de celular e tendo conseguido o número do pai dela, ele liga e fala que viu o carro dela com um possível problema no motor, porém não a encontrou em lugar nenhum. Ele passa a localização exata onde está e então Jax vai para lá. Nesse momento, os criminosos chegam a um local onde Emma tinha forjado mais rastros. Eles percebem 3 rastros indo em 3 direções diferentes e então decidem se separar de 2 em 2, sendo que quando alguém a encontrar ou alguma pista dela, teriam que avisar imediatamente a Bosman. Eles então fazem assim, sendo que Boela e a Jota vão na direção certa e encontram a pegada dela mais nítida. A Jota então tenta avisar a Bosman, porém Boela o impede, pois tinha outros planos. Eles então seguem as pegadas sem reportar nada, e mais à frente a encontram perto de um poço pegando um pouco de água. A Jota insiste em avisar os outros, mas Boela não deixa, dizendo que ela era somente dele. Ele então se aproxima dela e a surpreende apontando sua arma para ela. A Jota pensa em chamar logo Bosman, porém não consegue e então se dirige para onde eles estão, deixando Boela sozinho com Emma. Enquanto isso, Jax chega onde estava o carro de Emma e o fazendeiro lhe esperando. Ele percebe que algo de errado aconteceu e encontra os rastros dos criminosos, mesmo que tenham tentado apagá-los, e deduz que 5 ou 6 homens estavam perseguindo Emma. De volta ao poço, Boela mais uma vez tenta abusar de Emma, que porém estava com a faca escondida na mão atrás de si. Mas por ser uma pacifista, ela implora para que ele não faça isso, dizendo que não queria matá-lo. Ele então a agride e quando ia tentar tirar a roupa dela, Emma o surpreende o golpeando com a faca e fala que o avisou, mas ele não a quis ouvir. Então o golpeia mais vezes até que morre. Emma nesse momento tem um choque de personalidades dentro de si, onde seu lado pacifista perde totalmente o espaço e agora o lado que ela tanto queria suprimir toma de vez conta de sua mente, fazendo ela perder o medo e querer acabar com todos os seus perseguidores que estavam querendo lhe fazer tanto mal. Nesse momento, Jax fala para o fazendeiro que Emma foi treinada por ele desde sua infância para se defender, e que ela sempre foi forte e muito determinada com boas habilidades de luta mano a mano. Sendo que, porém, com armas de fogo ela não era boa e que certo dia em sua primeira caça de cervos ela não teve coragem de atirar e dali por diante não foi mais a mesma, seguindo somente uma vida pacifista. Então Jax fala para o fazendeiro chamar a polícia, mesmo sabendo que eles só chegariam ao anoitecer. Mas ele acredita que sua filha poderia dar conta dos criminosos se ela voltar a ser como antes. Enquanto isso, a Jota decide voltar e vê Emma agora sozinha no poço. Então logo avisa os outros sobre isso, dizendo que Boela a tinha capturado, mas agora só estava vendo ela. Emma consegue ouvir toda a conversa deles pelo rádio e então corre dali. A Jota desce para segui-la, mas quando vê seu irmão morto no chão perto do poço, fica furioso. Ele então avisa aos outros sobre a morte dele. Bosman então manda que ele verifique se o rádio de Boela ainda estava ali. A Jota verifica e vê que não estava mais. Quando então Emma se comunica com eles dizendo que logo chamará a polícia e que estava armada. Diz também que eles estavam a cerca de umas 2 horas de distância dos seus carros, então deveriam voltar agora mesmo, que talvez tivessem tempo antes da polícia chegar.
Porém Bosman responde somente que iria matá-la lentamente. E enquanto a resposta, Emma então o desafia a fazer isso. Eles quatro então chegam a um poço onde estava o corpo de Boella e todos, menos Bosman, bebem da água contaminada do poço. Sendo que quando Emma bebeu dela, ela antes tinha misturado em sua garrafa um produto que matava todos os germes para assim não ter nenhum problema com a infecção. A Jota nesse momento está próximo de onde Emma estava escondida, quando então é surpreendido por ela que o acerta com uma grande pedra em sua cabeça. Pensando que ele estava morto, ela desce e quando ia seguir seu caminho, ele a agarra pela perna e tenta sufocá-la com as mãos. Porém Emma consegue pegar a arma dele e atira, o matando ali mesmo. Os outros ouvem o tiro e chamam a Jota pelo rádio, perguntando o que houve. Mas quem responde é Emma, dizendo que já foram 2 e que agora só faltam 4. Eles continuam correndo e Piet começa a se sentir mal devido à água contaminada que bebeu, mas logo é obrigado a continuar. Certo ponto eles conseguem avistar Emma ao longe, e então Bosman atira com seu rifle, mas não tem certeza se conseguiu acertá-la. Então descem para verificar, mas não a encontram. Quando então Piet a vê já mais longe, correndo em direção a uns estabelecimentos abandonados. Bosman então tenta acertá-la novamente, mas erra de novo. Emma fica escondida atrás de algumas pedras e então Bosman manda os outros 3 descerem para encurralá-la enquanto ele ficava com a mira nela. Emma então arrisca e sai de sua posição indo rapidamente para um galpão abandonado e consegue entrar. Os 3 homens em seguida, sem saber onde ela entrou, se posicionam para vasculhar separadamente. Jay entra onde ela estava e então é pego de surpresa por Emma, que o mata usando um afiado pedaço de ferro. Ela então rapidamente pega a arma dele e vai para outro lado. Nesse momento, Piet, vendo que Jay não respondia, entra também no galpão e é eventualmente surpreendido por Emma, que o desarma. Piet pede para que ela o deixe viver e fugir, que não contaria para Bosman onde ela estava, dizendo também que não queria estar ali e que não era como os outros. Emma, com pena, acredita nele e resolve soltá-lo para ir embora. Porém, assim que ele sai, grita para chamar a atenção de Bosman, mas Emma o acerta com a faca nas costas antes que ele conseguisse. Emma então procura pelo outro cara dentro da casa, mas é surpreendida por ele, que consegue tomar sua arma e rendê-la. Porém, Emma usa uma tática psicológica e desafia o criminoso dizendo que ele teria medo de lutar contra uma mulher. É aí então que ele, já fraco por estar contaminado com a água que bebeu, não pensa e parte furioso para cima dela. Emma, como sabia bem sobre luta mano a mano, consegue derrubá-lo e o mata com um ferro de passar. Agora então, faltando somente um criminoso, ela segue em frente e sai da casa. Porém, Bosman já estava lá fora e a surpreende mirando nela com um rifle. Emma, determinada, então diz que agora só faltava ele. Mas Bosman diz que é melhor assim, pois agora ele não teria que dividir ela com ninguém quando fosse abusar dela. E então tenta brincar com ela, a subestimando, chamando ela para um duelo de quem atira primeiro. Mas o que ele não sabia é que Emma teve treinamento militar de seu pai e então os dois atiram. Porém ela, lembrando dos ensinamentos de seu pai, consegue usar as 2 armas ao mesmo tempo. A cena então corta e vemos Jax, que já estava em casa devido à sua condição física, sentado na cadeira olhando para o caminho, esperando com esperança sua filha chegar. Ele certo momento se emociona e chora, talvez pensando que não haveria mais. Quando então de repente vemos o seu semblante mudar rapidamente ao ver algo. Voltando para Emma, vemos que ela usou as 2 armas e além disso pulou para o lado e assim levou somente um tiro no ombro, sendo que conseguiu acertar 2 tiros em cheio no peito de Bosman, assim conseguindo o derrotar. O filme então termina mostrando que o que Jax viu ao longe era Emma, andando cambaleante em sua direção. Ele então se apressa e vai também em direção a ela e a abraça, onde Emma diz a ele que enfim conseguiu aprender a atirar como ele a tinha ensinado. Obrigado por assistir e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!